Eu não posso falar, obviamente, pelos outros, mas eu jamais abri um livro de filosofia esperando o óbvio. Eu jamais ouvi um filósofo esperando o óbvio. E, consequentemente, eu jamais tolerei o óbvio. Quando eu abri recentemente a Paz Perpétua, porque depois das últimas argumentações que eu tinha preparado sobre a relação do Estado com a guerra, os vídeos mais recentes, né? Eu observava o trabalho do Kant, eu achei por bem compor uma análise do porquê aquela obra ela talvez tenha sido chamada pelo próprio Kant de projeto filosófico, precisamente porque não tenha pretensão efetivamente de ser filosofia. E é óbvio que eu me refiro à obviedade da obra. A obra ela é muito pobre em criatividade, pobre em precisão, pobre. Existem trechos naquela obra que certamente serão aproveitados, certo? Certamente são passíveis de ser aproveitados. Mas ser aproveitado é muito pouco para a excelência de uma obra filosófica. Ser aproveitável. Também não dá para se dizer de haver desculpa pelo tempo. Filosofia com excelência ela é atemporal. E a filosofia com excelência, você encontra a excelência dela no refino do argumento, na composição do argumento, na estruturação da tese. Ela não é concluída exclusivamente pelo tema, ou pela conclusão, pela inovação das conclusões. Não funciona assim. Você observa o primeiro artigo da sessão, o primeiro artigo preliminar da primeira sessão, e você nota, os tratados eles são válidos desde que não se tenha reserva secreta por rompê-los. É difícil você trazer mérito a uma conclusão como essa, porque é como dizer, olha, é da boa vitalidade de um matrimônio que ao se casarem, né, os noivos não tenham consigo a expectativa de já se traírem. É como se eu dissesse, a fidelidade ela é algo desejável, a vitalidade do casamento. É como se eu dissesse, bom, se dois indivíduos que se afirmam um fronte ao outro terem um para com o outro confiança, não faria bem que ambos fossem verdadeiros. Faria bem que nenhum deles estivesse por reserva secreta. É basicamente como se eu dissesse que um tratado é válido até ele não ser válido. E que a reserva é secreta por quais razões? Note, existe uma razão pela reserva ser secreta, certo? Existe uma razão pela reserva ter passado por secreta. Eu, ao assinar um tratado, eu não posso, daqui a, 2 semanas, virar e me dizer, olha, o tratado está anulado porque eu fui enganado. Qual é a razão? Como que você sabe? Não, eu percebi que tinha uma reserva secreta. Cara, é importante que você leve em consideração, inclusive, o próprio argumento, o instrumento que o Kant apresenta para avaliar isso, que é um escrutínio penetrante, uma análise penetrante. Faz-se por bem haver análise penetrante. Mas análise penetrante não é análise perfeita. E ninguém é perfeitamente blindado do embuste, do engodo. Mas um dos testemunhos para se observar
as intenções beligerantes do Estado, nos indicativos que o Kant utiliza, é a aferição de poder. A aferição de poder, não, o Estado continua procurando poder, continua procurando poder. É muito difícil você estabelecer uma pretensão sequer, porque lógica você não vai encontrar, mas uma pretensão lógica de que um Estado se tenha na expectativa de poder homogêneo, né, ao invés, homogêneo, estou nem falando de redução, ao invés de constantemente procurar ampliar o seu poder, certo? Ao contrário, a natureza do Estado é sempre procurar a ampliação do seu poder. Kant reconhece bem isso na segunda regra preliminar, quando ele apresenta uma definição do Estado. Mas eu vou tratar dessa segunda regra especificamente em outra circunstância. Aqui eu quero apenas fazer um introito, uma introdução de como é muito possível um filósofo ter uma experiência excelente, uma experiência de excelência na lógica, na ética, talvez até na estética, mas fracassar completamente na política. Isso é possível. Isso é possível. E quando você observa o trabalho do Kant, você nota que ele tem os recursos. Claro que ele tem. Ele tem os recursos para construir um trabalho filosófico. Alguém que escreveu a crítica, né, a crítica da razão pura, certamente tem os recursos para produzir uma peça filosófica. Isso é indubitável. O problema é que ele talvez deixe demasiadamente as suas vontades, o seu projeto. Para mim, a razão de se ter perdido naquela obra, a razão de Kant se ter perdido naquela obra, é justamente entendê-la como um projeto. Ele colocou demasiadamente a vontade dele no real. E isso sempre sabota o filósofo. O trabalho do filósofo não é moldar, não é estuprar a realidade. O trabalho do filósofo não é esse. O trabalho do filósofo é a excelência do melhor argumento. É operar a verdade. É o melhor argumento. É o melhor instrumento retórico. O melhor argumento. A responsabilidade do filósofo é a apresentação da verdade. Não é projeto de paz. Projeto de paz, nem projeto de guerra. Projeto de paz, projeto de guerra não tem nada a ver com, fundamentalmente, o melhor argumento. Você precisa expressar o melhor argumento e, em sendo o melhor argumento uma paz perpétua, que assim o seja. Mas não é o caso. E ele sabia disso. Ele apenas tentou apresentar um projeto de paz perpétua. Isso não é fazer filosofia. Ele apenas apresentou um projeto de organização diplomática entre os Estados. Isso não é fazer filosofia. Isso é talvez um projeto interessante diplomático. Isso é talvez um projeto interessante de regramento dos tratados diplomáticos, das relações políticas entre Estados, na composição de tratados. Tratado interessante no sentido de uma boa organização do óbvio. Talvez isso resulte em mérito para a época. Agora, um projeto filosófico, não. Não, um projeto filosófico é um projeto de verdade. É um projeto de verdade. E aquelas assertivas, elas não podem ser tomadas por excelência no melhor argumento. Porque um sujeito que escreveu a Crítica da Razão Pura não pode olhar para nenhuma primeira regra, nenhuma regra preliminar escrita com demanda de perfeição e tomá-la por filosófica. Um sujeito que escreveu a Crítica da Razão Pura, que tem tanto cuidado sobre os limites da cognoscibilidade, os limites do conhecimento da razão humana, estabelece a obviedade de algo da ignorância ser escusa para flagelo de tratado. A ignorância sempre estará lá.
A ignorância sempre estará lá. Demandar que a validade de tratados envolva a inexistência de reservas secretas é demandar de quem assina o tratado conhecimento perfeito. Porque o outro lado sempre pode arguir, dado que o conhecimento do outro é imperfeito, uma reserva que lhe fosse secreta. Uma reserva que lhe fosse secreta. Inclusive, se não reserva secreta, até mesmo para quem assina. Porque, obviamente, o autoconhecimento tampouco é perfeito.